Exato. Vamos começar mais uma live aí pela EduChere, cursos e treinamentos. Boa noite para você que já está chegando aqui. Hoje a gente vai falar de um tema super legal, né? Vamos falar sobre gestão de tempo, vamos falar sobre produtividade. É sempre bom bater um papo com vocês do lado daí da tela, tá bom? Eu sou jornalista, sou o Ender Rodrigues, sou de Votuporanga, trabalho aqui na cidade. E vou bater esse papo com ela, que é especialista nesse assunto da questão de carreiras, gestão de tempo. A gente sabe que não está muito fácil organizar às vezes a nossa vida nessa loucura, né? A gente reclamava antes disso tudo acontecer, agora parece que a gente precisou se adaptar de fato a uma nova realidade. E quando a gente está trabalhando de casa, ou quando a gente tem a equipe trabalhando de casa, em uma parte também da equipe trabalhando na empresa, a gente tem que pensar nessa produtividade, também pensar nessa questão da gestão do tempo. Por isso a EduChere está preparando um curso super legal sobre isso e a gente já vai dar um start nessa conversa hoje com a Rose Raimundo. Aí para você que está chegando, boa noite, muito prazer estar aqui com vocês, tá bom? Para você que chegou agora, sou o Ender Rodrigues, jornalista, e eu vou bater um super papo com a Rose Raimundo, que já já chega aqui na nossa janela virtual, né? O bom que dá para a gente bater papos deliciosos pela internet, né? O tema de hoje é produtividade e gestão do tempo. A gente vai falar com a Rose Raimundo. Tô com o currículo dela aqui. É bem legal, assim, e eu gosto de ler ele na íntegra para vocês, para a gente não perder nenhum detalhe, né? A Rose, ela é psicóloga formada pela Unesp de Bauru, ela é trainer especialista em liderança e desenvolvimento de equipes e também é master analista de perfil comportamental. Então, assim, não tinha ninguém melhor que a EduChere poderia escolher para a gente falar desse tema. O pessoal já está chegando, eu vou convidar a Rose aqui para entrar na nossa casa, não é verdade? E aí a gente também já vai convidando todos os seguidores dela para se conectar com a gente. EduChere, cursos e treinamentos, um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Ainda mais falando de um tema que eu gosto muito. Boa noite, Oi! Rose, tudo bem? Tudo, e você? Olha nós aqui de novo. Você viu? Tamo junto e combinando, azul e rosa, hein? Ficou Não, bonito tá, na tela. tá perfeito. Tudo bem com Como foi você? seu dia hoje? Tudo bem, graças a Deus. Meu dia foi Ah, ah, produtivo. isso que eu ia te perguntar. A agenda saiu tudo como tinha planejado. Você me falou que hoje ia ser corrido, né? Ia ser tudo Corrido, no. tinha que tudo cronometrado e saiu exatamente como planejado. Por isso Considerando que eu aí falei uma pra ele. viagem de ida, uma viagem de volta, né, estrada, que tantos imprevistos podem acontecer, né? Com certeza. Por isso é importante a gente fazer a gestão do tempo, né, Rose? Planejar. Cheguei, Planejar. cheguei com uma hora de antecedência, Olha só, que legal. E ainda pegando não é? estrada, né? E ainda Rose, pegando estrada. já te apresentei aqui um pouquinho para o pessoal, mas eu gostaria que você também falasse um pouquinho da sua formação. Você que é especialista em muito nessa questão de carreira, trabalhar com equipes. E quando a gente fala de trabalhar com equipe, a gente está falando com vários perfis de planejamento, de até mesmo gestão de tempo, porque cada um tem o seu jeito de fazer a gestão do tempo, né? Fala um pouquinho do teu currículo e da experiência, Rose. Na verdade, eu sou uma apaixonada por comportamento humano, né? Na Eu verdade. acho que seja por que caminho for, né? Eu trabalho muito com gestores, com desenvolvimento de liderança. A psicologia é a minha base para tudo isso. Eu utilizo muito o coaching como, né, um caminho para isso, uma ferramenta. Eu trabalho com coaching há 18 anos, né? Sou psicóloga há 24 e trabalho muito com mapeamento de perfil, porque não tem como você fazer desenvolvimento de pessoas se você não considera perfil comportamental nesse aspecto, né? Que é esse conjunto de características marcantes que uma pessoa tem e como que essas características acontecem, se apresentam
no dia a dia dela, no comportamento dela, quais são aquelas que a ajudam a ter sucesso, quais são aquelas que atrapalham que ela tenha sucesso. Então, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de desenvolver pessoas, né? Eu gosto de contribuir para o desenvolvimento delas, seja através de que caminho for. Que legal, eu já fiz o mapeamento com a Rose e é incrível, né, Rose? Como a gente passa, até a minha organização de tempo eu mudei depois daquela análise que a gente fez, analisando os pontos fortes e os que precisam ser melhorados, né? Olha que legal, né? Gente, tô vendo um monte de gente aqui. A Anice, a Paula Guimarães, olha o João, um monte de gente querida. Que delícia. Todo mundo Mas aperta no aviãozinho, envia para pelo menos 5 pessoas que você conhece que precisam de falar sobre produtividade e gestão de tempo. Pelo menos 5. Você vai ajudar 5 pessoas hoje. Isso é ótimo. Escolhe 5 pessoas e fala, nossa, essa pessoa precisa ouvir isso. E pega o aviãozinho e manda, né? Traz aqui para a live. Né? Às vezes, se precisar, né? O quê? O assunto vai ser bom. Uma indireta meio direta, às vezes, para alguém da equipe, alguém da casa, né? E conhecimento nunca é demais, então vamos lá, né? Wender, precisamos ficar atento ao tempo para que a gente consiga salvar a live, né? Eu queria agradecer muito você, o convite, por aceitar participar, estar aqui comigo fazendo essa dobradinha, né? Eu sei que você está aí em isolamento. Cair nisso, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. E foi um desafio, esse isolamento, eu também estou trabalhando de casa. Aí eu comecei falando aqui com o pessoal que a gente tem uma turma que já está de casa desde março, uma turma que nem eu, de repente, caiu em casa para trabalhar por conta de uma situação ou outra, e tem aquela turma que metade da família está trabalhando em casa, na empresa, e aí você tem que organizar a casa, a vida pessoal e a profissional, né? É uma loucura, né? Eu fiquei em casa de março, do dia 15 de março até dia 2 de julho, trabalhando de casa, e agora que eu voltei a fazer alguns trabalhos, hoje eu estava em Havaiandava, né? Trabalhos em grupos, mas com distanciamento, um espaço aberto, com mais de 2 metros de distância, máscara e muito álcool gel, né? E 5 pessoas só, então foi mais tranquilo, por isso que eu aceitei fazer. Mas realmente, né, é um desafio. Mas vamos lá, vamos falar do nosso... Vamos lá, isso que eu ia te falar. Vamos começar pela produtividade? Porque o que você quer começar primeiro? Produtividade ou gestão de tempo? Porque os dois são interligados. Né? É verdade. Na verdade, quem aqui, aliás, vou perguntar para o pessoal, né? Vamos interagir com o nosso público. Quem de vocês gostaria de ter mais de 24 horas para fazer tudo o que precisa? Quem gostaria de ter mais tempo? Preciso de mais tempo. Umas 48 horas e uns 10 dias na semana. É verdade. Quem coloca aí no chat, né? Quem gostaria de ter mais tempo? E quem tiver alguma dúvida, pode apertar nessa caixinha que tem um pontinho de interrogação, que aí a tua pergunta aparece aqui na tela e todo mundo vê. Fica melhor. Né? Ah, legal. Ah lá, tem uma galera que já respondeu para você, Rose. Ó, você viu? Você viu? Querendo mais dias. E aí é que tá, né? Quando a gente fala de tempo, o tempo eu sempre falo isso, não fui eu que falei, mas alguém falou. Tempo é o recurso mais democrático que nós temos. Todos nós, sem exceção alguma, temos 24 horas no dia, né? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. É igualmente para todos. E por que algumas pessoas conseguem fazer tanto e outras se perdem, se enrolam, não conseguem ser produtivas no mesmo tempo que tem, como todo mundo? É um grande questionamento, né? Principalmente quando você tem um projeto em andamento, né? Você tem 2 pessoas, às vezes uma deslancha muito bem, com muito mais desafios, e a outra acaba se perdendo. Seria desorganização, talvez, Rose?
Uma série de fatores, né? Mas quando a gente fala de gestão de tempo, ele é um processo de priorização e de organização de tarefas. Então, Sim. como que eu organizo, como que eu priorizo o que é mais ou menos importante no tempo que eu tenho para conseguir fazer, né? E ser produtivo, conseguir, porque produtividade não tem a ver com a quantidade de coisas que nós fazemos. Ela tem a ver com a quantidade de resultado que nós produzimos ao final do dia. Então, eu posso ter me envolvido com 10 atividades, começado e não terminado nenhuma, ficado o dia inteiro ocupado, tá? Mas não ter produzido o resultado efetivo deste ocupado, e eu posso ter feito uma atividade que eu comecei e eu concluí, e isso me trouxe resultado, entendeu? Seria a Então, qualidade, então, às vezes. é o quanto eu consigo me organizar, me planejar e priorizar e conseguir fazer o que eu preciso fazer num determinado período de tempo. E aí, para que eu consiga fazer isso, né? Como é que eu consigo administrar bem o meu tempo e fazer essa priorização, essa organização? Eu preciso me planejar, né? Sim. Eu preciso aproveitar o meu tempo melhor nas atividades que eu estou investindo. Eu preciso. Porque quando eu me planejo, e planejamento acho que é o grande segredo, né? Eu consigo ter uma produtividade maior, eu consigo ser mais eficiente. Só que para eu me planejar e priorizar algumas coisas, isso eu preciso fazer outras, né? Eu preciso identificar quais são os ladrões do meu tempo, eu preciso identificar o que está roubando o meu tempo, ou, Hoje em não é? dia tem algo que rouba mais tempo, assim, que muitas pessoas reclamam nos seus atendimentos, Rose? Ah, tem Ou vários cada um é ladrões, cada um é tem, cada né? um, entendeu? Por exemplo, vamos falar de perfil, né? Falando de Sim, perfil. Se eu pego uma pessoa que tem um perfil mais comunicador, por exemplo, que adora um bate-papo, adora um relacionamento com as pessoas, às vezes é uma pessoa que ela perde muito tempo em conversa. sim. Ela, vou ali 10 minutos, vou ligar para alguém, em 5 minutos eu resolvo isso. A hora que ela viu, ela ficou 20, meia hora conversando, porque é algo que ela gosta, tá? Então, para um perfil mais comunicador, por exemplo, o relacionamento, a conversa, a interação social é algo que pode consumir um tempo dele grande. Para um analítico, que é alguém que já não é de muita conversa, mas ele é mais reservado, mais metódico, mais cuidadoso, provavelmente, possivelmente, algo que vai consumir muito tempo dele é o perfeccionismo. Porque ele vai no detalhe, ele gasta muito tempo detalhando, analisando, pensando, né? Porque ele quer ter certeza. Então, o perfeccionismo dele, o fazer com altíssima qualidade, não que fazer as coisas com qualidade sejam ruins, mas ele demanda muito mais tempo cuidando disso, no sentido de querer ser perfeccionista, e isso faz com que ele perca tempo, demore mais E, numa atividade. e Um aí essas planejador, por pessoas, exemplo, tem uma dificuldade enorme de falar não, né? De sim, desagradar o outro. Então, provavelmente, uma pessoa com esse perfil, ela vai ter muita dificuldade em dizer não, ela vai acabar abraçando o mundo, acumulando um monte de tarefas que ela não, que para ela dar conta, ela tem que se judiar, né? Que aí ela vai ter que ir até mais tarde, se cansar muito mais para dar conta de fazer, porque ela não conseguiu falar não para alguém que pediu ajuda para ela. e aí essas pessoas talvez, quando, por exemplo, o comunicador, a gente já tem uma pergunta, já já a gente lê essa pergunta aí do Beto. Mas, por exemplo, a pessoa que é comunicadora, ela gosta de conversar. Nesse planejamento que eu vou fazer do meu dia, talvez para eu não ter tanto ladrão de tempo, eu deveria colocar ali 15 minutos para tentar respeitar esses 15 minutos de relacionamento? Ou não tem como, Rose? Tem.
tem. Você, quem aloca tempo para as coisas é você. E acho que esse é o grande segredo. A gente briga com o tempo. Como O se ele tempo fosse todo. um ser com duas pernas, dois braços, vontade própria, que resolveu atrapalhar a sua vida e tirar o teu foco. Mas é você que administra ele. É você que pega e decide onde você coloca o teu foco. Então, torne o tempo seu aliado, né? Ele é elástico, ele vai se encaixar ao que você fizer com ele. Não é ele que faz com você, é você que faz com ele. Só que eu preciso definir, por exemplo, o que eu quero. Qual é a minha prioridade? Qual é o meu foco? Então, ontem, por exemplo, eu tinha 3 coisas para hoje, né? Eu tinha que finalizar o preparo dos 2 treinamentos que eu tinha hoje. Eu tenho uma apresentação amanhã cedo, né? Logo pela manhã, no grupo que eu faço parte, e tinha um outro material que eu precisava, né, pesquisar para definir, e eu queria dar uma olhada no assunto da live, né? Aham. Se você não tem foco e você não se organiza, você se pega, de repente eu me peguei fazendo uma outra coisa, aí eu parei e falei, para, isso aqui é legal fazer, porque eu já vi uma ideia, achei interessante, e falei, isso aqui é legal fazer, mas isso não é prioridade. Se eu continuar com foco aqui, eu não vou conseguir cumprir as 3 coisas que eu preciso. Então, tirei, tá aqui na minha listinha, porque amanhã à tarde, que eu vou ter um tempo mais livre, eu vou voltar para isso aqui, né? Mas ontem eu precisei fazer esse exercício. Peraí, qual é a minha prioridade? Eu não quero É o ter que autoconhecimento. eu não quero ter que finalizar a minha apresentação agora, depois da live, porque eu coloquei como meta e dentro do meu planejamento que eu finalizaria a minha apresentação ontem. E eu finalizei, né? Sim. Então, é muito fácil alguma coisa te tirar o foco se você não tiver muita disciplina, entendeu? E aí você acaba evitando os estresses de deixar para a última hora, né? E esquecer de colocar alguma coisa importante, tem tudo isso também, né, Rose? Vou engatar a pergunta do Beto, que aí você já responde os dois mais ou menos juntos. Eu acho que você vai. Como conseguir organizar o tempo com o viciante mundo digital, sendo que você quer trabalhar nesse mundo? Pelo jeito, ele trabalha igual a gente, conectado no WhatsApp, Instagram, Facebook. É. E aí é muito fácil perder o foco mesmo, né? Você sabe que eu estava participando essa semana de uma palestra de um cara que escreveu um livro sobre felicidade, né? E ele trouxe um conceito, tipo uma síndrome, uma fobia, que se chama FOMO, Bom, FOMO, se eu não me engano. Eu não vou quase conseguir acessar fome. aqui agora. Mas Tá. Vou o que pesquisar, vou ela anotar. significa? Você não consegue ficar de fora das coisas. Eu não posso me sentir de fora. Então, se tem alguma coisa acontecendo no grupo de WhatsApp, eu preciso ir lá olhar para saber o que está acontecendo, porque não saber o que está acontecendo parece que eu estou alienado, eu estou de fora. E isso é viciante, né? Então, fala. Né? Ó, síndrome de FOMO, só que você queria aí, né? É a patologia psicológica que se produz pelo medo de ficar de fora do mundo tecnológico ou não se desenvolver ao mesmo tempo que a tecnologia. Entendeu? É, é isso mesmo que você. Então, eu absorvi legal o conhecimento dele, É, porque eu não tinha ouvido ainda. Eu falei, olha que legal. Mas realmente, nós estamos com uma infodemia, né? Eu sempre brinco com esse tema. É muita informação e a pandemia nos trouxe a possibilidade de ficarmos mais conectados ainda. Então, o digital agora é muito presente, né? Se ele já era, agora aumentou significativamente. E se você não colocar limites, né? Se você não colocar, não alocar tempo e foco para as coisas que você precisa, é muito fácil você se perder
nisso. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma tarefa, e aí eu uso, até falando já de algumas técnicas, por exemplo, ontem, né, a hora que eu falei, não, eu preciso focar na minha apresentação. Então, eu cronometrei que eu ia ficar 1 hora fazendo o que eu precisava fazer, sem abrir nenhuma aba do Note, sem abrir o grupo de WhatsApp. Sem ter gatilho. Hã? Sem nenhum gatilho, né? Sem nenhum estímulo, né, que fizesse. Então, eu silenciei, virei o meu celular, né, fechei a aba do WhatsApp aqui no meu Note e trabalhei 1 hora, focada, entendeu? Agora, o que acontece? Se você deixa o seu celular no vibra ou no som, né, na notificação, e aí você está aqui trabalhando, você até está disposto a fazer isso. De repente você escuta o barulhinho que chegou uma mensagem, ou várias. Você pensa assim, nossa, eu preciso ver, o que será que está acontecendo? Né? Será que é alguma coisa importante? Pronto. Você já tirou o seu foco, já colocou o seu foco lá. Você já dispersou, né? Aí você pega o celular. Aí você dá uma olhadinha. Aí você vê que já tem várias outras mensagens. Ah, deixa eu só dar uma olhadinha nessa. Bom, essa olhadinha, a hora que você viu, você ficou 20 minutos, meia hora, olhando todas as mensagens. É aí onde você começa a não ser produtivo, entendeu? Então, tem algumas técnicas que a gente pode usar, né, para evitar isso. Mas todas elas dependem da sua ação. Não é uma técnica que vai surgir do nada que vai resolver o seu problema, porque é você que gere a técnica, né? Que aplica aquela ação, desde que você esteja focado para fazer isso, né? Disposto a fazer isso. É o que o Miguel perguntou aqui, ó, Miguel Carneiro. A dúvida em saber o que realmente queremos reflete diretamente na administração do tempo? É conhecer Claro. o resultado que você quer, né? Na realidade. Exato, porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Você vai para um lado ou vai para outro. Você, tipo assim, deixa a vida me levar. Surge algo, surge algo importante aqui, que me interessa aqui, eu vou, surge algo ali, eu vou para. Não sei nem onde eu vou parar, porque eu posso ir para qualquer lugar. Então, o que eu quero. Por isso a importância de você planejar, né? Então, por exemplo, qual é o meu planejamento? Para algumas pessoas, elas gostam de fazer o planejamento mensal, o semanal. Para outras pessoas, elas são mais imediatistas, elas funcionam com coisas mais no curto prazo, no imediato. Então, qual é o meu planejamento para amanhã? Tá? Então, qual é a minha meta para amanhã? O que é importante? O que eu preciso fazer da minha lista? Né? Por isso que checklist é uma estratégia, uma técnica, né, que a gente recomenda. Tenha um checklist do que você precisa fazer, das suas pendências, das tarefas que você precisa executar. Destas tarefas, quais são prioritárias? Não pode ser tudo urgente, não pode ser tudo prioridade zero, senão alguma coisa está errada. Então, algumas sugestões é você definir 3 prioridades para o seu dia. Você tem uma lista de 10. Eu não dou conta de fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada, já começa por aí. Então, qual é a minha prioridade? Define 3. E começa, o Covey, né, do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele diz, começa pelo mais importante. Né? Então, se eu tenho 3 prioridades, eu começo por elas. E resolvo, tiro da minha frente. Aí eu vou olhar para a minha lista de 10 coisas e aí eu vou ver, ok, já resolvi as 3 que eram prioritárias. O que eu posso fazer agora? Das que tem ainda, entendeu? Para o restante, né? Para o restante. Eu posso, uma técnica para produtividade é aquela técnica Pomodoro. Você conhece? Não, que técnica é? Eu já ouvi falar esse termo, técnica do Pomodoro, mas eu não pratiquei, não conheço. Eu, às vezes, Pomodoro. até pratiquei, né? A gente, às vezes, pratica sem saber o nome da técnica, né? É isso também. Pomodoro.
Pomodoro. tomate, pomodoro em É, italiano. É por conta de um letra italiano K. que tinha um timer, né, em forma de tomate, tá? Ah, E ele desenvolveu a técnica Pomodoro, que ela funciona com ciclos, né? Você tem um ciclo Pomodoro. É uma técnica para trabalhar produtividade. Então, por exemplo, você tem um ciclo de 25 minutos focado. Você coloca o timer ali, tá? 25 minutos. tá. Aí você concentra e faz o que você precisa. Ah, lá, a Renata está usando a técnica. Aí você tem 5 minutos de descanso. Vai tomar uma água, vai olhar o seu WhatsApp, vai dar um. Enfim, faz o que você quiser. Aí você Vai olhar a volta. planta. Isso, para um novo ciclo, para um novo tempo de 25. Focou 25, mais 5 minutos de descanso. Mais 25, mais 5 minutos de descanso. No quarto tempo de 25, aí você vai dar, que vai fechar uma hora, no quarto ciclo, no quarto tempo de 25, você descansa 15 ou meia hora, né? Você pode trabalhar assim. Essa é uma técnica para estudante, para quem estuda, que precisa concentrar. Essa é uma técnica para quando você precisa, eu preciso concentrar um tempo. Você pode adaptar. Por exemplo, comigo funciona bem 40 minutos. Então, eu coloco 40, aí dou uma relaxadinha de 10 minutos, vou fazer outra coisa, tiro o foco daquilo ali, né? Aí eu volto, mais 40. Se for uma tarefa que eu sei que vai demorar um tempo, eu faço uso dela. E é absurdo a produtividade que você tem, porque você fica completamente focado ali. Uma informação, não sei se você sabe, que quando você dispersa, quando você é interrompido, e interrupção é um dos 3 maiores ladrões de tempo, tá? Nós levamos em média, de acordo aí com uma pesquisa da neurociência, de 7 a 13 minutos, 14 minutos em média, para retomar o nosso estado anterior de concentração. Por isso que é um grande ladrão de tempo mesmo. Por isso que é um grande ladrão de tempo. Então pensa, você está lá absurdamente, você está totalmente concentrado em algo. Aí chega alguém e te interrompe. Aí você para dar atenção para fazer alguma coisa. Até você voltar e retomar o seu estado de concentração anterior que você estava, em média você vai levar isso. Algumas pessoas mais, outras menos, mas é em média. Sim. Uma outra informação importante sobre produtividade. A gente acha ser multitarefa é um outro ladrão de tempo, tá? Fazer No muita coisa. passado, no passado se valorizava o multitarefa, né, Rose? Aí depois foram percebendo que é preciso mudar um pouco essa visão, né? Isso mudou. Isso mudou. É, Tem a Universidade de Londres, ela tem um trabalho que mostra que a pessoa que ela é multitarefa, ser multitarefa faz com que nós percamos em torno de 40% de produtividade. Tá? Então, começar 10 coisas ao mesmo tempo e não terminar quase nenhuma, não é produtivo. É melhor que você foque, invista o seu foco, a sua energia em começar uma coisa e terminar, do que várias e não terminar. E aí, nós, de novo, voltando nos perfis, né? Alguns perfis, missão dada, missão cumprida. Ele tem que fazer, ele vai. E ele tem a energia de perfil que leva a fazer isso, né? Outros perfis, ele tem a energia de perfil dele é baixa, então ele perde o ritmo, ele não consegue manter o ritmo, né? Então ele começa uma coisa e para, não dá continuidade, tá? Não consegue fazer bem a gestão de tempo dele. legal. Posso fazer uma pergunta tem muito a ver isso daí, ó. O Domingos, mandar um abraço para Renata. A Renata sempre participa das lives. Grande Renata, um beijo, A Renata. Renata Tô é levando, uma fofa, né?
Tô devendo um link para ela, vou mandar já já. Preciso ver se esse link saiu, inclusive. Ó, o Domingos aqui, ó, ele mandou assim, ó, se você faz planejamento e surgem muitas atividades extras, é a questão que você falou do que vai surgindo no dia, né? E aí a pessoa pega um monte de atividades e não consegue fazer. O que fazer nesse caso, né? Então, esse é uma outra estratégia quando a gente faz planejamento. Às vezes a gente faz o planejamento e deixa lá, ó, das 8 às 9 eu vou fazer isso, das 9 às 10 eu vou fazer isso, das 10 às... Eu deixo tudo cronometrado ali, de hora em hora no meu dia. Onde está o tempo alocado para os imprevistos? No seu planejamento. Precisa. Já que os imprevistos fazem parte. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que às vezes ele fazia isso. Falei, tá, ele falou, o que te atrapalha? Ah, Rose, às vezes o cara liga, não estava programado, um cliente que chega, a pessoa que te demanda, essas coisas atrapalham. Eu falei, mas deixa eu entender uma coisa. Isso é inerente ao seu trabalho? Faz parte da tua rotina do dia a dia, ter que atender a ligação, ter que falar com o teu liderado, ter que atender um cliente, alguém que chega às vezes sem programar, pode fazer parte? Faz parte. Eu falei, e onde isso está alocado no teu planejamento do dia? Então, uma estratégia que a gente recomenda é que, quando você faz o seu planejamento, deixa umas 2 horas ali, sem nada. Porque essas 2 horas, elas podem se diluir ao longo do seu dia em uma ligação, em um imprevisto, em alguma coisa que surge. Então, não estabelece horário atrás de horário, né, na tua agenda, sem deixar um tempo alocado para estas situações que elas fazem parte da tua rotina, que vão acontecer. Aloca um tempo para isso. As pessoas que não sabem direito se isso acontece, talvez valha igual quando a gente vai no nutricionista. Anotar as 24 horas antes, Rose, tentar ver se por vários dias isso aconteceu. Sim, vale a pena. Vale a pena. Você não se atenta a isso, né? É algo muito comum, né? O teu cliente aí, para ele era normal, mas ao mesmo tempo era anormal, né? Uhum, exatamente. Você fazer assim, às vezes você tem que fazer um diagnóstico. Olha, eu estabeleci 4 coisas para o meu dia hoje, não consegui concluir. E deixa eu entender o que aconteceu que fez eu sair do foco, entendeu? Sim. Muitas vezes, por exemplo, eu já tive cliente que identificou que ele entrava ele não conseguia ficar no foco porque ele aceitava a delegação para cima. Tá? O que é isso? O liderado dele, funcionário dele, chegava trazendo um problema que era do funcionário resolver, trazia para o chefe, né? Para o gestor. Esse gestor, ele é daquele hands-on, mão na massa, um executor que não tem muita paciência de ficar explicando, ele pega e faz. O que ele fazia? Daqui que eu resolvo. Aí eu falei, dá uma mapeada das atividades que você anda fazendo no seu dia, quantas você fez que não eram suas, que eram do teu liderado fazer. Aí ele começou a identificar que 60% do que ele fazia era dele, 40% não era, ele estava fazendo o papel dos outros. Entendeu? Aí ele falou, o que era dele estava ficando para depois, né? O que era dele estava ficando para depois. Olha, prioridades, que é o que a gente falou no começo, né? Ó, prioridade. A Leonice, professora Leonice Lima. Organização do tempo é uma das complexidades da complexa vida contemporânea. Olha, perfeito. Que legal, hein? Perfeito. Olha, o Zé Eduardo Carneiro. Ser produtivo o tempo todo é realmente necessário? O termo mente vazia, oficina do diabo, se trata de pessoas não produtivas ou de uma cultura onde somos cobrados sempre até adoecermos? É uma questão, né, Rose? Filosófica. Leia o ócio criativo, né? Isso. Mas olha só, a gestão do tempo, por que ela é importante? Não é para você ficar escravo do relógio. É para você usar o tempo a seu favor. Para que você consiga ser produtivo no tempo que você
se planeja para fazer as suas atividades e conseguir ter tempo para fazer as outras coisas que você gosta. Ter tempo para sua família, ter tempo para o seu relacionamento, ter tempo para estar com seus filhos, para fazer um lazer, para fazer algo que você gosta. Então, quando eu não administro o tempo e eu vou emendando uma coisa na outra, né? Eu só estou num papel, eu não estou vivendo os outros papéis, isso faz com que eu seja improdutivo. Então, produtividade não necessariamente, né, como eu vejo, não é porque você tem que estar fazendo sempre alguma coisa o tempo todo, estar produzindo, produzindo, produzindo. Tem pessoas que se cobram disso, mas não é isso. Eu vejo que a produtividade, ela tem que ser usada a favor. Eu tenho tarefas para fazer, eu tenho coisas que eu tenho que cumprir, que eu tenho que fazer, e eu quero administrar o meu tempo de uma forma muito bem administrada, que se eu decidir que eu vou fazer aquilo naquele determinado período de tempo, eu consiga fazer isso, cumprir, ser produtiva, sem deixar outras coisas roubar o meu tempo, né, o meu foco, para que eu tenha tempo alocado para as coisas, para outras coisas que eu também acho importante, que não só trabalho. Sim. Que é o ócio criativo, então, que ele até falou da mente vazia. É o tal do ócio criativo, que também deve ser valorizado no nosso dia, né, Rosa? Você precisa relaxar, você precisa descansar, você precisa tirar o foco das, né, só de trabalho, trabalho, produzir, produzir, produzir. E no mundo louco que a gente está, né, você começa a ter uma cobrança muito grande, como se, esses dias, falando com uma cliente, ela falando, Rose, durante o final de semana eu não consigo relaxar, eu não sei sentar e não fazer nada, eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa, senão eu sinto que eu não estou sendo útil. E agora, né, ela está trabalhando, ela falou, ela resgatou um planejamento dela, que ela tinha parado de fazer, e ela começou a organizar tempo para ela estar com os amigos, para estar com a família. Então, ela procura organizar o trabalho dela de segunda a sexta, no máximo no sábado de manhã ela faz alguma coisa de trabalho. O restante do tempo, no final de semana e à noite, é para ela, para coisas que ela gosta, que ela sente prazer. Inclusive, Aí, então, inclusive aprender a ficar bem não fazendo nada. então, pode ficar sem culpa, é só se organizar. Ó, a professora Pode! Leonice, percebo que quando faço uma lista de tarefas, me sinto mais produtiva. Eu também percebo. E aí, vou te pedir essa dica, como as pessoas podem fazer uma lista, se você tem alguma dica, né? E já que, ó, com a Denise Domingos, né? Começar pelas tarefas mais difíceis é ruim. Então, quando eu vou fazer essa lista, é igual você falou, prioridades. Mas dentro dessa prioridade, eu começo mais legal ou mais difícil? Tem alguma ordem? Mais ruim? Não sei se é mais ruim ou mais difícil, é mais necessário, é mais prioritário. Entendeu? Se a Uhum. questão é, isso aqui é mais urgente, é prioridade e eu preciso resolver primeiro, ser ruim eu gostar ou não, vai perder a importância. O que nós temos a tendência é de que aquilo que eu tenho dificuldade, que eu considero ruim, eu procrastino. Eu deixo para Sim. depois. E procrastinação é um dos 3 maiores ladrões de tempo, tá? Então, eu não gosto de fazer, ou eu não tenho muita afinidade para fazer, né? Não é algo que me dá prazer, eu vou deixando, mas uma hora eu vou ter que fazer. Agora, o que eu preciso avaliar é prioridade. Para que eu tenha o resultado que eu preciso, isso aqui é necessário ser feito? É, então eu vou fazer. Agora, tem uma outra questão aí, que é você avaliar entre o que é urgente e o que é importante, Tem diferença também, né? tá? O que é urgente, aquilo que você procrastinou, procrastinou, procrastinou uma hora, que você podia ter feito com tempo e qualidade, porque você deixou vários ladrões de tempo entrarem ali e tirarem o teu foco, uma hora se torna urgente. O que é urgente tem que ser resolvido imediatamente.
tá? É urgente? Resolve. Resolve, tira da sua frente. Agora, se eu sou uma pessoa que a hora que eu olho para as minhas coisas, eu estou sempre apagando incêndio e eu falo que tudo é urgente, alguma coisa está errada. Porque a proporção ideal, né, é você ter 20%. Tem uma matriz de Eisenhower que o Stephen Covey usa no livro dele, que ele fala, o ideal é você ter 20% de atividades urgentes, de coisas urgentes, porque imprevistos acontecem. Vão acontecer. O tempo todo. O tempo todo. É isso. 70% de coisas que você faz que são importantes, mas não são urgentes, e que eu posso fazer com qualidade, com planejamento. 8% de coisas que eu posso delegar, que às vezes são urgências do outro, que eu posso dizer não, que eu posso colocar limite, que é urgente para o outro, mas não é importante. E 2% é aquilo que não é urgente e também não é importante. É a Netflix, é a rede social, é o bate-papo no café, é e-mail sem importância. É um monte de coisa que às vezes é super legal fazer, é muito gostoso, mas não te traz valor nenhum e tira o teu foco. Eu vou dar um exemplo simples disso, ó, do que eu estou falando. Lembra da sua graduação, quando você tinha um trabalho para fazer, que você tinha 30 dias? Tá? Então imagina que você se programava para falar assim, nossa, eu vou fazer parte do trabalho no primeiro final de semana, parte no segundo, no terceiro eu quero estar com o trabalho 90% pronto só para dar o final e mandá-lo. Vou fazer com calma, vou fazer com qualidade, vou planejar. Aí no primeiro fim de semana, teus amigos te ligaram e falaram assim, Ender, vem aqui para casa fazendo um churrasco. Cara, eu tenho que fazer um trabalho, tal, não sei o quê. Não, larga a mão disso. Vem pra cá, vamos tomar uma, bater papo, vamos jogar conversa fora. Aí você pega aquele prazer imediato, né? Você fala assim, tem 30 dias, né? Tem 3 fins de semana para fazer isso. Vou lá. Pronto. Algo que era bem legal, mas que não impactava, né? Um desperdiçador de tempo, que é legal fazer, mas desde que eu tenha um tempo alocado para isso, mas eu deixei de fazer algo que eu havia planejado, porque eu entrei no foco do outro. Eu tirei o meu foco, o meu objetivo, entrei no objetivo do outro. Aí você fez isso um final de semana, no segundo aconteceu uma outra coisa, no terceiro, quando é que você foi fazer o trabalho? Na véspera ou no dia? Na véspera. Aí, a hora que você viu, a água bateu, você procrastinou, aí virou urgente. Aí você ficou a madrugada fazendo trabalho, aí você entregou, tirou uma nota lá, mais ou menos, aí você pensa assim, poxa, né? Se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, podia ter feito uma coisa melhor, ter tirado uma nota melhor. Isso, aí a gente se culpa depois. São os prazeres relâmpagos que a gente coloca na frente, né? Esse é o perigo, né? Exatamente. Ó, o João disse que aprendeu a fazer planejamento com você e está tendo resultado. Ele é ótimo. O João é fantástico. Hoje é quinta-feira, né? Isso, dia 16 de julho. Quem está querendo se organizar para a semana que vem, Rose, já pode começar isso amanhã cedo. Separa ali. Se entra no trabalho às 8 da manhã, 7 horas da manhã, então acorde e planeja a semana que vem, talvez. É assim que começa? É assim que começa. Por exemplo, eu tenho uma agenda padrão, tá? Uma coisa que toda sexta-feira, toda quarta, eu tenho aquele compromisso. Isso não muda. Toda semana eu tenho essa agenda padrão, que ela não muda, ela sempre acontece naqueles horários, naquele dia. Fora isso, por exemplo, hoje eu já fechei 80% da minha agenda de semana que vem. Olha que legal. 80% da minha agenda está programada, está planejada. Ainda mais porque a minha depende do horário do outro. Então, eu tenho 7 devolutivas para fazer com uma equipe. Então, eu aloquei
tempo para 4, né, pessoas, porque eu tenho mais algumas outras que eu preciso encaixar na semana. Então eu falei, ó, gente, mas a gente podia fazer tudo semana que vem. Não, não consigo fazer tudo semana que vem. Porque se eu priorizar fazer tudo com vocês, eu vou ter que fazer isso em detrimento de outras pessoas. Então, não, eu consigo fazer 4. Então, eu também tenho que aprender a dizer não e colocar limite. Então, 4 e 3 na outra semana. Aí vocês Legal. definem entre vocês quem que fica para outra e quem que vai para a semana que vem. Mas a é 4. Entendeu? O poder do não é o principal, né? Nesse planejamento, como você falou. O poder do não é fantástico, porque não saber dizer não, ter dificuldade para dizer não, é um grande ladrão de tempo. Tem uma frase que eu adoro. Aliás, tem duas. A primeira é assim: dizer não é dizer sim para o que é importante. Eu vou dizer não para você neste momento porque isso que eu estou fazendo aqui é prioridade. Então, eu posso te ajudar? Posso, mas não agora. Me dá meia hora, ou à tarde, ou amanhã, eu consigo fazer isso. Mas agora eu preciso terminar isso aqui. Isso aqui é prioridade. A não ser que o que a pessoa esteja te pedindo de fato seja uma prioridade. E aí é bom senso, né? Tem uma outra frase, essa é mais dura, né? Não faça da sua incompetência a minha urgência. Essa frase é forte. Essa é. Já ouvi falar ela. E é Você uma verdade, né? procrastinou, deixou para a última hora para fazer, aí agora você vem, quer me ajuda, quer que eu paro tudo para te ajudar. Então, eu complemento ela assim, ó, não faça da sua incompetência a minha urgência, porque eu posso te dizer não. Estou no meu direito, né? É isso mesmo. E não fique chateado. Aliás, essa é uma outra questão, né? Outro tema de live que é assertividade. Eu tenho o direito de dizer não para você, mas eu preciso respeitar que você tem o direito de não gostar do meu não. Tá tudo certo. É isso. Ó, vou registrar a participação do Ronaldo. Ó, eu acompanho a Rose e ela é uma pessoa maravilhosa. O exemplo Ai, Ronaldo, ai, meu querido, é o meu parceiro de mesa, é o meu vice-presidente no BNI. Pensa num cara organizado, que sabe, que prioriza, que missão dada é missão cumprida. Ele faz, e faz com rapidez. Esse não procrastina nada, tá? Aí, ó, um perfil bom. Ó, aí, quem quiser seguir a Rose, na hora que acabar a live, já segue lá, que realmente a Rose dá várias dicas no Instagram. Daqui a pouco ela vai falar, a gente vai ter um curso também, né? Super legal, né, Rose? Ó, a Inês Semijoias, a Rose é top, mulher inspiradora. Eu também concordo, hein? Ó, a Mônica aqui, ó. Rose me ensinou isso, fiz toda a diferença na minha carreira. Olha, e aí, que legal. Diz que você dá bronca com carinho. Aí falou, acho que aí. Ela falou que você dá bronca com carinho. Mas precisa, né, Rose? A gente tem que levar umas broncas para olhar para o nosso planejamento e fazer ele acontecer, né? E aí pode ser no celular, pode ser no caderno, aonde for mais fácil, né? Não importa, mas eu acho que você pode dar bronca de forma amorosa, entendeu? Porque você quer ajudar a pessoa. A Mônica é uma querida, já foi minha cliente. A Ine é a esposa do Ronaldo. Então, é uma linda. É uma linda. Casal ligado aí. Bom. Também alguém que assumiu uma posição de liderança lá no grupo e está arrasando. Olha, que bacana, parabéns. Então é isso. É organizar, né, Rosa? A gente tem que cuidar dos ladrões, né? Mídias digitais, mídias, o relacionamento. Redes sociais, eu acho que é colocar limites. Né? Tem um aplicativo chama Quality Time. Ele mede no final do seu dia qual a quantidade de horas que você ficou nas redes sociais. E qual que te consumiu mais. É assustador. É assustador a quantidade de horas que a gente fica. Tá? Olha que legal. Mandar um abraço para o Daniel Vilar, que depois entrou com a gente aqui, grande líder em Votuporanga, né?
Olha Esse que também precisa se maravilha. lidar com o tempo, né? E com a equipe toda lá. Um Sim. abraço, Daniel. Mas é A, isso, olha, algumas dicas que de repente são. Você ia falar de alguém? Desculpa. a Mônica, né? A Mônica mandou um abraço aqui novamente. Você tinha falado Ai, dela, um né? beijo para ela. Broncas são necessárias para o nosso crescimento. Só registrar essa participação. Sim. Planeje, estabeleça prazos, use organizadores, agenda, né? Tem gente que funciona com o OneNote, tem gente que funciona com o Outlook, tem gente que funciona com um quadro na parede com para fazer, fazendo, feito, né? Sim. O que eu vou fazer, o prazo que eu vou fazer, enfim, qual é a meta da semana, quando eu vou concluir isso, o status disso, se já está feito, se está em andamento. Aprenda a dizer não, defina tempo para cada atividade, tá? Eu quero focar 2 horas aqui para concluir isso. Bloqueie as distrações. O que impede você de pegar, virar seu celular, deixar no silencioso e ficar 1 hora sem olhar para ele? Nada, só você. Né? Ele, Verdade. ele não tem vontade própria. Seja Parece que quando a gente objetivo. faz isso, só te cortando rapidinho, quando a gente faz isso, a cabeça da gente parece que fica até mais leve, né? Você É, esquece um pouco do celular, porque pesa. faça A gente lista, faz checklist, defina as prioridades, né? O que é o mais importante, prioritário aqui? Vou começar por isso. Delegue. Será que eu preciso fazer isso mesmo agora? Eu posso delegar para alguém? é, Delegue, né? Não fique. Então, assim, são várias coisas que você pode fazer. Tem um monte de ferramentas, né, que você pode usar a seu favor. Tem aquele aplicativo To-Do List, tem o sim, Trello, o tem treino, não sei. a agendinha de papel. Eu Se... uso, você me ensinou isso. Eu uso o meu bloco de notas do celular. Então, Ah, eu tipo, adoro. uns 2, 3 dias eu coloco lá, que aí eu olho, eu deixo até no amarelinho ou vermelhinho ali no dia, eu olho e já vou, aí eu tenho você vai lá, acho que é checklist, né? E aí Uhum. você vai marcando o que você fez, ele vai riscando e jogando lá para baixo. É legal que no fim do dia você vê tudo que você fez. É muito legal isso também, né? Quando a gente anota. Ó, quando você estabelece, planeja bem o seu dia, faz gestão legal do seu tempo, e você vai. Nossa, é um prazer ticar as coisas, né? Assim, feito, feito, feito. Qual é a sensação que você tem ao final do dia? Não é de ser produtivo? Poxa, eu falei que eu ia fazer X coisas, administrei bem o meu tempo, não deixei os desperdiçadores de tempo intervirem tanto, fui produtivo, concluí. A sensação é muito gostosa, né? De produtividade. Então, por isso E que vale pode, a pena. e para quem gosta de ter arquivo, é um arquivo. Ah, que dia que eu falei com a Rose? Ah, foi no dia 2 de julho, eu falei com ela sobre isso. Ô, Rose, lá no dia 2, aí você vai lá no WhatsApp. Você lembra disso? Né? E aí você Uhum, retoma, às vezes, mas por isso que é importante. exato. Então, com E aí, 54 minutos. quando você gere bem o seu tempo e você se sente produtivo, você vai para um bate-papo, para um momento de não fazer nada, de descanso, de relaxamento, sem culpa. Sim. Agora, se você deixou coisas pendentes e você fala, eu estou aqui descansando, mas a minha cabeça está lá porque eu deixei um monte de coisa intervir, não fiz gestão legal do meu tempo e agora, né, não consigo relaxar do jeito que eu gostaria porque eu sei que tem algo que eu preciso fazer. Aí não é legal, entendeu? Você gera um Não. estresse para você desnecessário. Ô, Rose, estamos com 54 minutos, falando em tempo. Ótimo. Pessoal, pessoal quiser saber mais sobre gestão de tempo, produtividade, é só procurar o perfil da Rose. Aqui na EduChere também tem vários cursos Eu super vou legais. formatar um curso para ser disponibilizado na EduChere. E a EduChere tem vários cursos legais, né? Para quem quiser colocar, né, o seu, disponibilizar o seu curso, e para quem quiser buscar cursos para se desenvolver. Super importante agora, é a hora da gente não pode parar, gente. O futuro começou agora.
A gente está no meio desse futuro e o que está vindo aí é a gente que está construindo. Então vamos construir um negócio legal, né, Rose? A É cada dia. verdade, é verdade. Ó, o João, ele aprendeu a valorizar as tarefas realizadas. Feito. Isso. Perfeito, né? Wender, Mas muito obrigada quem por tiver estar aqui comigo hoje. fiquei super feliz, você sabe que é um tema que eu gosto muito de estar na tua companhia também. E é um Ah, é tema que eu acho prazer. muito interessante. E quem tiver dúvida, gente, chama a Rose, segue a Rose. A Rose está assim, com um conteúdo incrível lá no Instagram dela, várias dicas que dá para a gente levar para a vida. É, tô cuidando do meu Insta com mais carinho. Eu priorizei. Ah lá. Assim como está no meu planejamento, todos os dias fazer 2 publicações. Se eu fizer mais de 2 é lucro, mas 2 é meu compromisso, entendeu? É meu planejamento e aí eu tenho que me organizar. Sabe o que eu faço? Muitas vezes eu programo, deixo tudo pronto no domingo. Eu Olha aí, ó, fechou. monto todos os posts que eu vou usar durante a semana para não ter o problema de não ter algum imprevisto. Na semana. É, É então, o meu perfil, eu cuido dos stories ali para de 2 em 2 horas ter alguma coisa e o meu feed eu coloco umas 3 vezes na semana. Então aí eu também já me programo para isso. É o meu planejamento mesmo. é planejamento. Planejamento é para você se organizar e executar. E se precisar rever, não pode ser engessado. Você reorganiza, muda a rota, replaneja. Mas se você planeja e acompanha, você consegue fazer isso. Maravilhoso, vamos salvar para ficar Beijo. aqui no IGTV. Um beijo para todo mundo. Prazer, Rose, sempre. Gente, Vamos. obrigado por quem participou, que fez um monte de perguntas. Foi ótimo. Adorei. Maravilhoso mesmo. Dá tempo de dar uma registradinha aqui, ó. O João, Liskellen, Ramos, existe bastante gente. A Denise, ó, ela tá com a gente desde o começo. Ah, Eu uso a ela? agenda de papel. Aí, Muito tá legal, né? vendo? Caju, Gratidão amor, parabéns, obrigada. a Ju participando com a gente. Olha, super legal. Então, ó, aqui na Educhere vai ter um curso da Rose, ela vai aprofundar mais ainda. A gente sabe que 1 hora é pouco tempo para a gente falar tudo que a gente tem que falar sobre esse tema, Nossa, é mas pouco tá vindo tempo. um tema super legal, né, Rose? O pessoal pode Não, esperar. foi ótimo, espero ter contribuído um pouquinho com vocês, né? De repente, se alguém sair daqui já aplicando algumas dicas, vou ficar super feliz. Depois manda, comenta como é que foi, gente. Vai lá na live e comenta embaixo como é que foi, se aplicou, se deu certo, se está funcionando. Posta uma fotinha do caderninho, marca lá, Rose, marca Ah, Educhere. é, se quiser tirar um print, se quiser tirar um print agora da nossa live e publicar no Story, marcar a Cherry, marcar o Wender ou eu, tá? Também tá valendo. E aí a gente incentiva outras pessoas a também se organizar. Vou desligar para salvar. Beijo, Rose. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Vai, tchau, tchau.